Meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula, né? Mais um estudo de processo penal? Meus queridos, na aula de hoje nós vamos dar sequência ao estudo do inquérito policial. Então nós estamos, na parte 2, tema inquérito. Vimos na parte 1 que o inquérito policial, ele é uma peça de informação que vai servir de elemento para subsidiar a propositura de uma denúncia criminal pelo promotor de justiça. Então o inquérito ele serve para colher elementos de prova no tocante à materialidade de um crime, ou seja, demonstrar que de fato um crime aconteceu, bem como também apontar aquele que seria o possível, o provável autor da conduta descrita no tipo penal incriminador. Então veja que ele é uma peça de informação, é um procedimento administrativo, também denominado de investigação preliminar, e ele é desempenhado, ou seja, ele é instaurado tanto no âmbito da Polícia Federal, quanto também no âmbito da Polícia Investigativa Civil. Então nós finalizamos o tema da aula passada na leitura do artigo 144 da Constituição Federal, que vocês agora já sabem que é de memorização obrigatória para aqueles que almejam carreiras policiais. E na aula de hoje nós vamos justamente dissecar essas atribuições das polícias investigativas, visto que são de fundamental importância para a sua aprovação no concurso público. Então vejam vocês que nós trabalhamos com, justiças especializadas. Então veja, a justiça militar, também denominada de justiça castrense, ela é uma justiça especial e ela é constituída pelas Forças Armadas, Exército Brasileiro, por meio de chamado do inquérito policial militar. Então vejam vocês que quando a matéria é vinculada à justiça militar, também denominada de justiça castrense, nós trabalhamos com o Código de Processo Penal Militar, um código especializado da justiça castrense, e também Código Penal Militar. Então veja que a justiça militar nós não aplicamos as disposições do nosso Código de Processo Penal, porque nós temos o Código de Processo Penal Militar. Além da Justiça Militar da União, que é formada pelas Forças Armadas, nós temos a Justiça Militar dos Estados. Como que funciona essa Justiça Militar dos Estados? Então nós temos os crimes dentro do quartel da PM, por exemplo. Quem investiga é a própria Polícia Militar. Então o comandante, ele vai designar uma pessoa encarregada para cuidar das investigações militares, diferente da nossa justiça comum, em que nós temos um inquérito policial presidido pelo delegado de polícia. Então veja que na justiça militar, tanto da União quanto da estadual, nós temos essas peculiaridades no tocante ao inquérito policial, que nesses dois casos ele é denominado de militar, tá? Também nós temos a Justiça Federal, ou também que cuida da matéria eleitoral, em que a competência em regra para a investigação é da Polícia Federal, e vocês vão achar essas disposições lá no artigo 144 da Constituição Federal, tá? E temos aqui a nossa querida Justiça Estadual, que é, a justiça sobre a qual vão recair a maioria dos nossos temas nas aulas seguintes. Então veja, Justiça Estadual, Polícia Civil. Agora, muitas vezes, a Polícia Federal, ela pode, meus queridos, investigar alguns crimes que num primeiro momento seriam de atribuição para a investigação da Polícia Civil. Então, exemplo, crimes comuns,
que possuem caráter de transnacionalidade. Então veja, nesse caso, embora seja um crime que não possui uma previsão específica para processo e julgamento da Polícia Federal, a Polícia Federal irá desempenhar essas investigações. Então veja, lá nessa lei 10.446/02, né, atenção para as carreiras policiais, nós temos essas delimitações. Então aqueles delitos que podem ser investigados, me perdoem aqui, né, é um S, delitos que podem ser investigados pela Polícia Federal. Então veja que essa lei especial, ela esmiuça, ela sistematiza as hipóteses de cabimento que são veiculadas lá no artigo 144 da Constituição. Então vejam vocês, inclusive, que aquele rol do 144, ele não é um rol taxativo que nós vamos ver daqui a pouco. Então olha lá. Na forma do inciso 1º do artigo 1º do 144, ou seja, a lei está dizendo, olha, eu vim regulamentar o artigo 144. Quando houver repercussão interestadual ou internacional, que nós chamamos de transnacionalidade, a repercussão internacional, que foi o exemplo que eu utilizei, que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança públicas, arrolados no artigo 144 da Constituição, em especial Polícia Militar, Polícia Civil dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações. Então aqui está dizendo, olha, que foi o que eu disse para vocês. Embora nós tenhamos alguns crimes que, partindo da Constituição, não são de atribuição para a investigação da Polícia Federal, no entanto, alguns crimes que serão listados na lei, que é essa daqui, poderão ser investigados pela Polícia Federal quando, por exemplo, apresentarem, né, transnacionalidade ou interestadualidade. Então vejam quais são os crimes: sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, artigo 148, 159 do Código. Se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então veja que a motivação desse sequestro, a motivação desse crime foi política, não foi qualquer motivação. Então, se tiver uma conotação política, a Polícia Federal ela poderá investigar esse crime, tá? Depois, formação de cartel, que são esses incisos da lei especial, também poderão ser investigados pela Polícia Federal. Aqueles crimes relativos à violação de direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte também. Furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Esse nome, quadrilha ou bando, agora é, pessoal, denominado de crime de associação criminosa, tá? Está lá no artigo 288 do Código Penal. Então, embora tenha havido a modificação da nomenclatura, tá? O crime é exatamente o mesmo e está em vigor e ele é eficaz. Depois, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Então vejam vocês que num primeiro momento, né, a atribuição para processo, a atribuição para a investigação desses crimes seria da polícia,
Civil. No entanto, por uma disposição da lei especial, a Polícia Federal também pode exercer essa atribuição. Dando continuidade ao inciso, tá? Furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa. Lembra, já mudamos o nome, em mais de um estado da federação. Isso aqui, né? Alteração muito recente, então muita atenção na memorização dessa disposição. E aí nós temos no parágrafo único, atendidos os pressupostos do caput, o Departamento da Polícia Federal vai proceder à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro do Estado da Justiça. Então vejam vocês que esses incisos trazidos por essa lei especial, eles são de memorização obrigatória? Nem sempre. Se você for fazer concurso para delegado federal, escrivão ou agente da Polícia Federal, nem preciso mencionar que a memorização ela é obrigatória. Agora, se você quer carreira policial estadual, tá? Esses incisos eles nunca são cobrados, tendo em vista justamente que a atribuição não é da Polícia Civil, é da Polícia Federal. Agora, para essas carreiras policiais estaduais, a memorização do 144 é obrigatória, tá? Então aqui eu coloquei essas hipóteses que não são taxativas. Pô, professora, então a Polícia Federal pode investigar outros crimes fora dessas disposições? Pode, desde que autorizados pelo Ministro da Justiça, tá? Não tem problema nenhum. Então veja que eu trouxe para vocês só para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla com relação à atribuição das polícias federal e civil, ok? Mas a memorização obrigatória mesmo para vocês é do 144, se você quer carreira policial estadual. Se quer carreira policial federal, né, Polícia Rodoviária Federal também, aí você pode memorizar essas disposições aqui dessa lei especial, especialmente essa alteração aqui, né, que foi bem recente. Tudo bem, meus queridos? Sobre, então, as atribuições das polícias investigativas, o que nós tínhamos de estudar, nós já vimos. Então, agora, nós vamos dar início a um novo tema, que são as características do inquérito policial. Então, né, a partir da formação, da instauração desse inquérito, quais são as características, como eu posso identificar se determinado procedimento administrativo, ele é ou não um inquérito policial? Então, primeiro, o inquérito policial ele é uma peça escrita, e essa previsão está na lei. Então, olha lá, todas as peças do inquérito policial serão num só processado, num inquérito policial processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Então, é uma peça escrita. Também é uma peça instrumental, claro. Lembra na aula 1 que é o quê? O inquérito serve para formar elementos de prova, instrumento para a propositura da denúncia. Então, veja, ele é utilizado pelo Estado para colher elementos de informação quanto à autoria, ou seja, aquele que praticou o crime, e a materialidade, ou seja, acerca da existência de determinado crime. Além de ser instrumental, ele também é uma peça dispensável. Porque, gente, muitas vezes, em algumas oportunidades, o titular da ação penal, ele já possui elementos suficientes que indicam que já houve, ao menos, os indícios mínimos de autoria do crime e a prova da existência da ocorrência do crime obtidos por outros meios de informação, por outros meios de prova, né? Então veja que muitas vezes esse inquérito ele vai ser dispensável. Então olha lá, o titular da ação penal, que é o Estado, na figura do promotor de justiça na ação penal pública, né, tem a peça de informação diversa, poderá dispensar o inquérito, se essas peças já ministram os elementos necessários que o promotor tenha para poder propor a denúncia criminal. Então, por exemplo, vamos pegar lá um crime
de falsificação de documento público. Então, esse crime houve falsificação de um documento público que foi juntado em um processo de natureza cível, então era uma ação de cobrança e houve uma falsificação de documento público que foi juntado pela parte ré nessa ação de cobrança, dando uma quitação falsa para o recebimento de determinado valor. Suponhamos que o magistrado cível, ele, a olho nu, ele constatou essa aparente falsidade. Então, o que o magistrado cível ele falou? Olha, peço um ofício para o cartório, né, de onde emanou aquela certidão, aquele documento público falsificado, para que ateste as informações contidas nesse documento. Então, o magistrado, ele encaminhou a peça para que o escrivão, o escriturário lá do cartório, dissesse se ela é verdadeira ou não. Então, suponhamos que nesse caso, o cartório encaminhou informações dizendo, olha, é o seguinte, nós não lavramos essa escritura pública. Ela é uma escritura pública falsa, ela não veio daqui do nosso cartório. Então, veja que o magistrado cível, quando ele se depara com essa falsificação de documento público, que inclusive já consta a informação ali de que de fato é falsificado, suponhamos que seja uma falsidade ideológica, né? As informações são falsas, então, portanto, quando o cartório ele prestou essas informações, ele já demonstrou que elas são inverídicas, o que o juiz cível vai fazer? Encaminhar uma cópia daquilo ali para quem? Para o delegado? Não, vai encaminhar para o Ministério Público, porque o promotor de justiça, ele é o titular da ação penal. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O promotor, quando ele recebe essas informações, ele vai constatar já que houve a prova da falsificação, que é a materialidade, já que, inclusive, o cartório informou que a certidão é falsa, e também que pairam indícios suficientes de que seja aquele réu da ação civil que foi o autor da falsificação. Então, veja que o promotor ele não precisa, requisitar a instauração de um inquérito para o delegado, na medida em que ele já possui os elementos que poderiam ser colhidos no inquérito. Então, nesse meu exemplo, meus queridos, o inquérito ele é dispensável. O que o promotor vai fazer já de plano? Ele vai apresentar a denúncia criminal, porque ele já possui indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade delitiva para poder oferecer a denúncia criminal. Então, por isso que muitas vezes o inquérito policial, a investigação preliminar, ela vai se mostrar dispensável, desnecessário. Tudo bem, pessoal? Então, veja, nós vimos escrito, instrumento, dispensável, sigiloso. Então, olha lá no artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar qualquer anotação referente à instauração de inquérito contra os requerentes. Então vejam vocês que as investigações elas são sigilosas no primeiro... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.